Olha, o desfile da Acadêmico de Niterói é aquela coisa, aquela benesse que não para de gerar boas notícias, só notícia boa, uma notícia boa atrás da outra. Meu amigo, olha que coisa maravilhosa. O Lula reaproximou com o Paes, né, nesse desfile, estava lá com o Eduardo Paes e coisa e tal, e agora isso causou o rompimento do Paes com o Malafaia. O Paes já falou que vai apoiar o Flávio Bolsonaro e inclusive o Wellington Reis, que vai indicar o vice, ou a vice, da chapa do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, também declarou apoio ao Flávio Bolsonaro. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso devido a essa reaproximação do Eduardo Paes com o Lula, né? Então vamos entender esse contexto aqui, porque isso é muito importante, tá? A gente já falou para vocês que uma das grandes vantagens que o Flávio Bolsonaro tem nessa corrida presidencial é justamente que ele está muito bem amarrado em São Paulo e em Minas Gerais. Em São Paulo com o Tarcísio, em Minas Gerais com o sucessor do Zema, ou o próprio Zema. Ainda pode ser que o Zema venha a ser o vice do Flávio, coisa e tal. O Bolsonaro está amarrando até apoiar o candidato do PSD em Minas Gerais também por conta disso. Ou seja, o Flávio Bolsonaro já conseguiu um pé firme tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. E no Rio de Janeiro, que é o terceiro maior, acho que é o terceiro, né? Acho que o Rio de Janeiro é o terceiro maior. Não sei se é o terceiro maior, mas é um grande colégio eleitoral também do Brasil. Havia um problema, que era o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, ele, em tese, apoia o Lula. Mas lembra que na prefeitura, em 2024, o Eduardo Paes praticamente exigiu que o Lula não aparecesse. O Eduardo Paes não falou do Lula, em momento algum falou do Lula. Ganhou a prefeitura no Rio de Janeiro com muita facilidade. Supostamente foi o maior caso de sucesso do Lula nas eleições, justamente o candidato a prefeito que não falou do Lula, que não botou o Lula, e tem um motivo para isso. O motivo é justamente o acordo do Eduardo Paes com o Malafaia, no Rio de Janeiro. E parece que fez água esse acordo do Malafaia com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Isso abre um monte de possibilidades agora, inclusive para o Rio de Janeiro ir em direção ao Flávio Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Salve para Ancaps, que tem esposas comuna, o melhor sugestor de pautas desse canal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só como é que está sendo a coisa vista pelo lado da esquerda. Bom, primeira notícia. O Eduardo Paes disse que escolheu a vice, que é uma vice bolsonarista, uma vice que é do lado do Bolsonaro e coisa e tal, no Rio de Janeiro. E daí o pessoal do Lula ficou chateado. Olha o Eduardo Paes aqui, ó. Não o cachorro que morde a mão que o alimenta, né? Na verdade, quem falou isso pro Lula foi o Eduardo Paes aqui, ó. Em uma recente conversa de Eduardo Paes e Lula, provavelmente lá na Sapucaí, por ocasião do desfile malfadado da escola de samba lá o prefeito carioca comunicou ao presidente sobre a escolha para vice, a irmã de Washington Reis, a Jane Reis. Lula não mostrou satisfação, mas disse que daria as bênçãos ao aliado, né? Porque o Lula não tem alternativa, é o que eu falo para vocês. Essa é a vantagem do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ele se diz aliado do Lula, mas na verdade ele não precisa do Lula. Ele tá cagando pro Lula no final das contas. Então o Lula teve que aceitar, porque se não aceitasse também não ia mudar nada, porque o Eduardo Paes ia fazer do mesmo jeito, né? Para amaciar o petista, Paes o questionou. Presidente, você já viu cachorro morder a mão de quem o alimenta? Ou seja, qual que é a jogada do Eduardo Paes aqui? A jogada do Eduardo Paes é ficar cozinhando o Lula, fazendo o Lula de otário, dizendo para o Lula mandar verba para o Rio de Janeiro, ajudar o Rio de Janeiro e coisa e tal. E, no final das contas, ele pretende fazer na disputa do governo estadual do Rio de Janeiro a mesma coisa que fez na disputa da prefeitura. Se isolar totalmente do Lula. Porque ele sabe que ficar do lado do Lula aqui no Rio de Janeiro é perder voto. Ele perde voto. Ele não ganha voto. O Lula não ajuda ninguém a se eleger no Rio de Janeiro. O Lula prejudica as pessoas a se elegerem no Rio de Janeiro, né? Lula então respondeu que sim, coisa e tal, o prefeito desconfessou e garantiu ao presidente que mais para frente o Washington Reis, que é presidente do MDB Fluminense, demonstraria gratidão e apoio ao partido, ao petista. Pois bem, dias depois do diálogo e do anúncio da Jane Reis como vice na chapa de Paes, Reis anunciou apoio a Flávio Bolsonaro e criticou a gestão Lula. E por que o Wellington Reis fez isso? O Wellington Reis é meio bolsonarista também, tá? E mais do que isso, ele sabe que não tem alternativa no Rio de Janeiro.
o Flávio Bolsonaro é muito forte no Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem uma força muito grande no Rio de Janeiro. Então, essa questão. O Eduardo Paes conseguiu ganhar na cidade do Rio de Janeiro para prefeito com muita folga, é verdade, inegável, ganhou com ampla vantagem, justamente porque escondeu o fato de ser aliado do Lula. Ele, o Lula não apareceu aqui, apareceu muito no início da campanha, antes ainda da campanha, depois nunca mais deu as caras no Rio de Janeiro, não tinha nada no material do Eduardo Paes de campanha ligando ele ao Lula, nada de nada, era só o papo para enganar o Lula, para tentar trazer recurso para o Rio, né? E agora, ou seja, o Washington Reis, que é o MDB do Rio de Janeiro, disse que vai apoiar o Flávio Bolsonaro. E aí entra o outro problema disso aqui, ó. O Quaquá dizendo que não, que o Paes não vai esconder o Lula na campanha. Por que esse questionamento? Porque o Paes escondeu o Lula na campanha para prefeito, né? E esconder o Lula na campanha para presidente é mais complicado, porque o Lula agora quer o apoio do Eduardo Paes para se eleger presidente. Então isso é um problema. O Quaquá está dizendo que não, que ele prometeu que, apesar, ele defendeu a vice na chapa do prefeito, mas disse que o Eduardo Paes não vai esconder o Lula, não sei o que lá. O que eu digo para vocês é isso. Se o Eduardo Paes não vai esconder o Lula na campanha para governador, ele vai perder a eleição no Rio de Janeiro. E aí você tem a boa notícia do dia. O Malafaia rompeu com o Paes após a aproximação dele com o Lula. Eu não vou caminhar com alguém que apoie o Lula, disse o pastor. E vocês sabem que o motivo pelo qual o Eduardo Paes conta com muito voto no Rio de Janeiro, né, apesar de ser um cara meio estranho, eu não gosto do Eduardo Paes, muitos bolsonaristas não gostam do Eduardo Paes, ele tenta se manter fora do Lula, mas todo mundo olha meio desconfiado para ele. O grande motivo para ele conseguir tanto voto no Rio de Janeiro é o apoio dos evangélicos, é o apoio do Malafaia, do Ottoni de Paula e outros evangélicos graduados lá no Rio de Janeiro. É por isso que ele consegue tanto voto, né? O Eduardo Paes, ele ajuda as igrejas evangélicas. Eu não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro é um dos estados mais evangélicos do Brasil, que tem a maior percentual de evangélicos no Brasil. Então, ele acaba tendo essa vantagem, né? E aí o Malafaia rompeu com o Paes aqui, ficou chateado com essa aproximação do... Aqui está a imagem do Malafaia com o Paes. Ficou chateado com essa aproximação do Eduardo Paes com o Lula e rompeu aqui. Ó. As declarações foram registradas pelo jornal o Globo. Paes escolheu o lado do Lula, é direito dele. Não vou caminhar com alguém que apoia o Lula depois do deboche com o povo cristão nesse desfile do Sambódromo. Tô te falando, olha que maravilha, esse desfile do Sambódromo foi ótimo, cara. Não foi... A questão é tudo positivo, né? Ficou mal pro Lula, corre o risco, vão ter um monte de ações na Justiça Eleitoral, com certeza. E ainda foi pior porque piorou a relação do Lula com um monte de gente, né? Aqui, ó, o líder religioso pontuou que nem mesmo a vice de Paes, uma advogada evangélica do MDB, é capaz de fazê-lo mudar de posição. Ou seja, a escolha da vice do Paes como a filha do Washington Reis, era justamente para tentar trazer o Malafaia, manter o apoio dos evangélicos, ou seja, o Eduardo Paes estava tentando se equilibrar ali naquele negócio para continuar, para fazer no estado do Rio de Janeiro a mesma coisa que ele conseguiu na prefeitura do Rio de Janeiro, que é ficar mais ou menos em cima do muro ali e manter o apoio dos evangélicos com o apoio do Lula, mas assim, equilibrando as coisas ali, porque uma coisa é incompatível com a outra. Ele não vai conseguir mais, em grande parte devido ao desfile da Escola Acadêmica de Niterói, né? Em todas as eleições que concorreu, o PCdista é o Eduardo Paes, um cara, né, PSD, contou com apoio, com a neutralidade das principais lideranças evangélicas do país. Então, os evangélicos ficaram do lado do Paes. Malafaia foi um dos integrantes desse pacto de não agressão, que deixou de apoiar publicamente o Ramagem, que concorreu à prefeitura em 2024 com as bênçãos da família Bolsonaro, né? Eu votei no Ramagem em 2024, mas realmente era indiscutível, Eduardo Paes ganhou com muita folga, né? Por conta disso, exatamente por conta disso. No ano passado, logo após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal com o pastor, Paes saiu em sua defesa, mexeu com Silas Malafaia, mexeu comigo, disse o prefeito em culto da igreja, em entrevista à imprensa e não sei o que lá. Só que agora isso aqui complicou, né? Aqui, ó, Malafaia já tem outra opção. Trata-se do secretário de Polícia Civil, o Felipe Cury, que é exatamente o cara que fez a operação lá no Morro do Alemão,
aquela operação de muito sucesso que mandou para vala um monte de gente lá no Morro do Alemão. Esse cara tem uma chance enorme no Rio de Janeiro. É o Felipe Cury, e tem outra alternativa também. O Malafaia também pode apoiar o Douglas Ruas, que é o secretário de Cidades do Rio de Janeiro, que também está muito bem, tem o apoio do Bolsonaro também para candidato ao governo do Rio. Vamos ver qual dos dois que vai ser. Qualquer um dos dois para governador, o Malafaia diz que apoia, né? Isso é uma notícia ótima para a gente. Por quê? Porque sedimenta os evangélicos do Rio de Janeiro do lado do Flávio. E ainda tira a força do Eduardo Paes. Vai restar ao Eduardo Paes o grande problema de conseguir se eleger no estado do Rio de Janeiro. Isso é um problema grande para ele. Ah, mas o Eduardo Paes tem uma aprovação ótima, era um cara que se dava como já é praticamente eleito, né? E é verdade, se dava ele como eleito exatamente pelo apoio dos evangélicos. Ele abandonando os evangélicos e ficando do lado do Lula, ou se aproximando do Lula como ele está fazendo agora, ele vai ficar numa situação ruim. A única alternativa que ele vai ter vai ser soltar o Lula e passar a apoiar o Flávio Bolsonaro. Ele vai fazer isso? Eu acho que ele não consegue. Eu acho que ele não consegue fazer esse movimento aqui, ó. Eduardo Paes sofre baixa que pode comprometer sua campanha. Líder religioso, o Malafaia, promete pedir votos para o bolsonarismo nas eleições desse ano após desfile da escola de samba que homenageou Lula na Sapucaí, né? O pastor Silas Malafaia que está falando que vai justamente pedir aqui, ó. Eles estão entre dois candidatos para o Palácio Guanabara, o delegado Felipe Cury, que é o cara do Morro do Alemão, ou o deputado estadual Douglas Ruas, do PL do Rio de Janeiro, que é o indicado do Bolsonaro. Um desses dois deve ser o candidato da direita ao governo do Rio de Janeiro. Até aqui, até antes dessa notícia, eu tinha para mim que o Rio de Janeiro estava perdido. Ia ser o Eduardo Paes, infelizmente. Não gosto do Eduardo Paes, mas a situação é que ele estava com muita força e ia acabar ganhando. Agora eu já não sei mais. O Malafaia abandonando o Paes fica numa situação muito ruim. E isso piora a situação do Lula também no Rio de Janeiro, que sem dúvida alguma é um grande colégio eleitoral. Aqui, ó, o Malafaia rompe com Paes e anuncia apoio para Douglas Ruas ou Felipe Cury no Rio de Janeiro. Não adianta botar vice evangélica. E isso é uma coisa muito bacana. Olha só, mais um prêmio para aquele desfile da escola de samba. O pessoal está lembrando aqui também um outro problema, né? Tá todo mundo olhando para o Eduardo Paes como grande ganhador, que vai ganhar e não sei o que lá, porque ganhou a prefeitura do Rio e coisa e tal. Mas o pessoal aqui dessa revista Urural tá lembrando de um outro problema que o Eduardo Paes tem também, tá? Que costuma ser difícil para uma pessoa muito identificada com a cidade do Rio de Janeiro ganhar no estado do Rio de Janeiro. Por quê? O estado do Rio de Janeiro se ressente do fato de que o Rio de Janeiro é basicamente a cidade do Rio de Janeiro, né? O estado é um apêndice da cidade do Rio de Janeiro, a verdade é essa. Mas o estado não gosta disso, né? Então, não deixa de ser comum os candidatos que estão muito bem na cidade do Rio de Janeiro acabarem indo muito mal no resto do estado. Então, ele está contando aqui o caso da Empada do Belmonte. O Belmonte, para quem não sabe, é um barzinho, uma rede de bares lá no Rio de Janeiro. Eu volto e meia vou no Belmonte, lá na Praia do Flamengo ali. É uma rede de barzinho lá, bem tipicamente carioca mesmo, aqueles botequim que tu vai depois da praia, coisa e tal, comer um negocinho, tomar uma cerveja, tomar um chopp. E estou falando aqui da possível síndrome Celso Russomano. O Russomano é sempre aquele cara que começa a corrida eleitoral lá em cima em São Paulo e no final das contas despenca e acaba perdendo e não chegando nem no segundo turno. Estão falando que o Eduardo Paes pode ter esse papel. O Eduardo Paes já tentou o governo do estado em outras ocasiões, tá? E nunca aconteceu, exatamente porque ele tem este problema, o problema de ser excessivamente identificado como carioca. É lógico, no Rio de Janeiro ele continuaria ganhando, mas no resto do estado do Rio de Janeiro ele perderia. O resto do estado do Rio de Janeiro tem um monte de voto. Então, isso é um problema para o Eduardo Paes. E agora, com o Malafaia saindo fora, meu amigo, o Eduardo Paes, a candidatura dele murchou, tá? Murchou. Se nada mudar nos próximos dias, estou para dizer, mais um prêmio que nós do Rio de Janeiro ganhamos desse desfile da Acadêmico de Niterói. O Lula perdeu o apoio aqui no Rio de Janeiro e o Eduardo Paes vai perder o governo do estado do Rio de Janeiro também por conta dessa brincadeira de botar uma escola de samba homenageando o Lula. Olha que maravilha. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.